Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós aprenderemos a calcular a variância e o desvio padrão na situação em que os dados estão agrupados. Então observe esta tabela que nós já utilizamos em outras aulas. Na primeira coluna, a coluna da esquerda, nós temos a renda em salários mínimos para 4 intervalos. Um intervalo que vai de 5 a 10 salários mínimos, outro intervalo que vai de 10 a 15 salários mínimos, um terceiro intervalo que vai de 15 a 20 salários mínimos e outro intervalo que vai de 20 a 25 salários mínimos. No primeiro intervalo nós temos 5 pessoas, no segundo 8 pessoas, no terceiro intervalo 4 pessoas e no quarto intervalo 3 pessoas. O total de pessoas abordadas nesta pesquisa é igual a 20. Na terceira coluna nós colocamos a distribuição do número de pessoas por faixa salarial em porcentagem. Então, 5 pessoas equivale a 25% do total de 20 pessoas. E assim por diante. Aqui do lado direito, nós desenhamos um histograma que mostra essa distribuição, porém numa forma gráfica, para ficar mais fácil para vocês analisarem. Bom, já que nós queremos calcular a variância e o desvio padrão, nós precisamos saber inicialmente a renda média, que nós vamos chamar de x-barra. Mas nesse momento surge o nosso primeiro problema, que é o seguinte: as pessoas estão distribuídas por intervalos de renda. Nós não sabemos quantas pessoas tem em cada valor de renda, mas nós sabemos no intervalo. Por isso, nós consideraremos que a renda dessas pessoas é igual ao ponto médio de cada intervalo. Então, vamos fazer uma coluna aqui do lado chamada ponto médio. O ponto médio do intervalo entre 5 e 10 é 7,5. É como se todas essas 5 pessoas recebessem por mês 7,5 salários mínimos. Para o segundo intervalo é 12,5, que é o ponto médio entre 10 e 15. O ponto médio entre 15 e 20 é 17,5 e o ponto médio entre 20 e 25 é 22,5. E agora que nós já temos esses pontos médios, nós vamos calcular a renda mensal média. 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, multiplicados pelos seus fatores de ponderação. 25, 40, 17,5 vezes 20, mais 22,5 vezes 15. Isso tudo dividido por 100, que é a soma dos fatores de ponderação. Neste caso, nós escolhemos como fatores de ponderação a coluna das porcentagens, mas você também poderia ter escolhido a coluna da frequência absoluta. Resolvendo a nossa conta, nós encontramos uma renda média igual a 13,75 salários mínimos por mês. A renda média fica mais ou menos nesta posição, que nós vamos chamar de x-barra. Agora nós vamos calcular a variância. Você lembra que para este primeiro intervalo nós teríamos que calcular x desse primeiro intervalo, que nesse caso é 7,5, menos a média, que é 13,75, e elevar ao quadrado. Mas nós ainda temos que fazer um outro passo, que é multiplicar este termo pelo número de vezes que ele deve aparecer, que nada mais é do que o fator de ponderação, que nesse caso é 25, que você encontra na tabela de frequências, na linha do primeiro intervalo. Vamos completar a nossa conta. Ainda falta calcular 12,5 menos 13,75 elevar ao quadrado, multiplicar pelo seu fator de ponderação, que é 40, e assim por diante. A nossa conta fica 17,5 menos 13,75 ao quadrado. No final nós temos mais um termo, que é o 22,5 menos 13,75 ao quadrado. Faltaram os fatores de ponderação. Para o terceiro termo é 20%, para o quarto termo é 15%. Isso tudo deve ser dividido
pela soma dos fatores de ponderação, que é igual a 100. A variância é aproximadamente igual a 25. O desvio padrão é igual à raiz da variância. Portanto, o desvio padrão é aproximadamente igual a 5. No nosso histograma fica assim. Nesse ponto, nós temos a média mais um desvio padrão. Neste ponto, nós temos a média mais 2 desvios padrão. À esquerda, nós temos a média menos um desvio padrão aqui. Você observa que à esquerda da média menos 2 desvios padrão, nós não temos nada. E à direita da média mais 2 desvios padrão, nós temos apenas algumas pessoas. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!